Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Que essa graça de Jesus, derramada por nós naquela cruz, que nos alcançou, repouse sobre sua vida, sobre a sua família. Que a paz que vem dele, que excede todo o nosso entendimento, repouse sobre o seu coração, sobre sua mente, sobre o seu lar, nesse momento de culto. Louvado seja o nome dele, porque ele preparou esse tempo para nós, para que nós pudéssemos nos comunicar, nos relacionar com ele através da oração. Um tempo também separado por ele, para ministrar verdades poderosas ao nosso coração, a fim de nos transformar e nos deixar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Eu creio que esse momento de culto, tudo isso ele vai realizar na nossa vida. E também é o momento onde nós podemos entregar a ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração como oferta em aroma suave chegando até ele. Vamos começar esse tempo de culto então, meus irmãos, orando. Eu queria te convidar nesse momento, chame sua família para perto. Não sei se você está com toda a sua família aí, mas se você estiver com alguém da sua família, chame eles para perto nesse momento. Cultue a Deus, ouça a palavra dele. Orem juntos como família, como lar nesse momento. Queria te convidar a fazer isso. Você que está sozinho, se concentre em Deus agora. Para um pouquinho o que você estava fazendo, sossegue o seu coração, acalma sua mente e se concentre em Deus agora. Ore, agradeça a Ele, louve a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, pela provisão dEle, que tem sido constante nos nossos lares, sobre os nossos, a proteção dEle, os livramentos dEle, tudo aquilo que Ele tem feito por nós e por quem Ele é, um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus, dono de todo o universo, e é o mesmo Deus que inclina seus ouvidos para ouvir nós, pecadores, falhos, porém alcançados por Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Eu queria te convidar nesse momento. Aproveite também, peça perdão pelos seus pecados. Nós falhamos e pecamos todos os dias, mas nós temos um Deus que nos perdoa, um Deus que vem a fim de nos purificar o coração, nos deixando mais alvos do que a neve, retirando sobre nós todo o peso do pecado que muitas vezes nos atrapalha de caminhar na direção dele. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos por quem o Senhor é, Pai. Obrigado. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus gracioso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E tudo isso tem nos alcançado, Pai. Obrigado, porque tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos é graças ao Senhor, Pai. Se estamos de pé agora, Pai, nesse momento de culto, se estamos respirando, tudo isso é graças ao Senhor, Pai. Ao teu cuidado e o teu agir sobre nós, Pai. Obrigado pelo nosso lar, obrigado pela nossa família, obrigado pelo teto que o Senhor nos dá, pelo alimento de cada dia. Obrigado que sabemos que tudo isso vem de Ti, Pai, como graça para a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, principalmente por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Teu Filho que foi dado para morrer naquela cruz, para nos salvar. Obrigado pela salvação que temos em Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos por isso. E também nesse momento te pedimos, Pai, venha com a Tua misericórdia nos perdoar, Pai. Nós precisamos do Teu perdão nessa noite. Estamos aqui confessando as nossas falhas, os nossos pecados diante do Senhor, Pai. Muitas vezes pecamos contra pessoas, pecamos contra o Senhor, mas nessa noite queremos te pedir perdão, Pai. Nos ajude a nos arrepender de forma verdadeira, que nós possamos ter a vida transformada, Pai, pelo Teu perdão, que nós possamos vencer as tentações que vêm diante de nós todos os dias, Pai. Nos ajude também a fugir do pecado, nos ajude a viver uma vida cada dia mais santa, Pai, para que nós possamos, dessa forma, sermos mais parecidos com Cristo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo abençoado que Ele nos prepara. Eu queria te convidar agora a louvar, continuar louvando esse Deus, adorando o nome dEle através de uma canção. Essa canção diz Quebrantada, o nome dela é Quebrantado. E é uma canção que revela realmente aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, nos alcançando. E que agora, a partir disso, nós também devemos pegar a nossa cruz e seguir esse Jesus, que demonstrou tanto amor por nós naquela cruz. Vamos cantar? Você que sabe, cante junto, louve a Deus nesse momento. Você que não sabe, fique em sentimento de oração, de adoração a Deus através da canção. Eu olho para a cruz
Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, porque através de Jesus Cristo nós podemos nos aproximarmos de ti, Pai. Obrigado porque aquela cruz nos salvou. Obrigado, Pai, porque hoje nós temos o privilégio de caminharmos com o Senhor, Pai. Obrigado porque somos salvos, redimidos, justificados pelo sangue de Jesus, Pai. Obrigado porque hoje podemos ter esperança de uma vida eterna. Tudo isso graças ao teu amor que nos alcançou, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Continue ministrando aos nossos corações e continue recebendo, Pai, todo o nosso louvor e adoração de pessoas falhas e imperfeitas, porém que estão aqui, Pai, para te entregar o nosso melhor. Em nome de Jesus, continue falando aos nossos corações nesse momento da palavra. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo abençoado que Ele nos proporciona. Eu queria agora te convidar a ir para a palavra de Deus. Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor,
põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e te defenderei dessa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te louvamos porque a tua palavra foi lida e nós cremos que o Senhor tem muita coisa para falar ao nosso coração, Pai. Eu peço que nesse momento o Senhor me use como um instrumento poderoso. Sei que sou falho, sou pecador, mas eu peço que seja usado como instrumento do Senhor nesse momento. E que todos aqueles que estão ouvindo, Pai, possam ter a mente e os corações arrebatados a Ti nesse momento, para que eles possam compreender as Tuas verdades ministradas nesse tempo de culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Esse texto ele está falando sobre um rei, Ezequias. Ezequias, se você olhar um pouquinho antes desse texto que nós acabamos de ler, vai mostrar que Ezequias foi um rei de Judá, porém um rei muito fiel a Deus. Era um rei obediente ao nosso Deus, um rei que sempre andava de acordo com a vontade de Deus, ou seja, uma pessoa justa, e que levava, sempre buscando levar o povo de Deus, a cidade de Judá, a caminhar com Deus também. Esse homem era um excelente rei, foi um excelente rei usado por Deus para conduzir o seu povo até ele, e nessa caminhada ocorreram algumas coisas que deixaram o coração de Ezequias temeroso. Uma delas foi a invasão, a suposta invasão, a ameaça de invasão dos assírios. Os assírios, através do seu rei, ameaçaram entrar na cidade onde Ezequias estava governando e dominar aquela cidade. Isso deixou o coração de Ezequias muito temeroso. Porém, o nosso Deus veio ao encontro de Ezequias e do povo dele e os defendeu desse suposto ataque do rei da Síria. Enquanto o exército assírio já estava preparado, acampado ao redor da cidade para entrar e invadir a terra de Judá, um anjo do Senhor veio e exterminou mais ou menos 180 mil homens desse exército, o que fez com que o rei da Síria retrocedesse e voltasse para a sua terra. Nós vemos que Deus era com Ezequias, Deus era com o povo dele, Deus estava protegendo esse povo, Deus estava abençoando esse povo de todo o perigo. Porém, certo dia, Ezequias recebeu uma notícia, desceu, foi até o templo, até o castelo dele, o profeta Isaías, e levou uma palavra que não foi nada boa para Ezequias. Isaías disse assim: rei, Deus manda te dizer que o Senhor morrerá, o Senhor vai ficar doente e o Senhor morrerá, então bota em ordem todas as coisas na sua casa, ou seja, organiza tudo que tiver de organizar, porque o Senhor vai morrer. Você vai ter uma doença que vai levar o Senhor à morte. Porém, nesse momento, dessa notícia tão ruim, dessa notícia que veio
ao encontro do coração de Ezequias como uma flecha entrando e perfurando seu coração. Ezequias orou. Ezequias, o texto diz que ele vira seu rosto para a parede, ou seja, a fim de se concentrar em Deus, a fim de não olhar mais para a situação, para as pessoas ao redor e olhar para Deus. Ezequias pede, intercede a Deus. Ezequias diz para Deus ter misericórdia dele, porque ele era um homem justo, um homem obediente, que caminhava com Deus, que fazia boas obras. E no final da oração ele chorou muito, amargamente. E nós vemos que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ouviu a oração desse homem, ouviu a oração do rei. Então Isaías já estava indo embora quando Deus mandou que ele voltasse. Ele não tinha nem saído do palácio ainda, da cidade. E Deus mandou que ele já voltasse para responder à oração de Ezequias. Nós vemos como foi rápida a resposta de Deus à oração de Ezequias. Ele orou antes mesmo do profeta, aquele que levava a palavra de Deus para ele. Antes dele sair, Deus já mandou ele voltar para dar essa palavra para Ezequias. E ele disse: você vai ser curado, nosso Deus vai te curar. O que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos? Nós vemos como que Deus ele pode responder as orações das pessoas que oram a Ele, do seu povo. Nós vemos que Deus responde as orações. Para muitos, talvez, você se identificou com essa história. Talvez assim como Ezequias, você tenha passado por momentos difíceis. Talvez você foi acometido também por uma doença, por uma enfermidade, por um acidente, que muitas vezes mudou todos os seus planos. E você muitas vezes não sabe nem para onde correr ou para quem recorrer. Faça como Ezequias, recorra a Deus em oração. Ezequias, nesse momento, ele ficou triste. Com certeza ele ficou desesperado. Porém, ele achou refúgio no nosso Deus através da oração. Deus responde a oração, meus irmãos. Para muitos, como Ezequias, ele responde praticamente imediatamente. Para outros, talvez, a resposta à sua oração vai demorar anos, ou dias, ou meses. Não sei. Ele sabe como que ele vai te responder, de que forma ele vai te responder. Se vai ser um sim, se um não, ou se você vai ter que esperar um pouco mais. Mas Deus, a certeza que nós temos, que Deus responde as orações. E eu vejo, meus irmãos, que a oração, primeira coisa que eu vejo nesse texto, a oração, ela não muda o coração de Deus, mas ela muda o nosso coração. Às vezes nós temos essa ideia de que vamos orar porque a nossa oração vai mudar o coração de Deus. Primeiramente, Deus ele é imutável, Deus não muda. Não é a nossa oração que vai mudar o caráter de Deus, esse caráter imutável dele. Nós vemos que a oração sim, ela muda quem nós somos. A oração ela é para isso, não para mudar Deus, mas para mudar o nosso coração. A oração nos transforma, a oração nos leva para mais perto de Deus. A oração, a vida de oração, nos leva a sermos parecidos com Jesus Cristo. Jesus orava. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver que boa parte da sua vida, quando ele não estava pregando, ou ensinando, ou curando, ele estava orando. Jesus vivia uma vida de oração, meus irmãos. E quem somos nós para não vivermos essa vida? Quem somos nós para não sermos transformados por essa vida de oração? Busque oração, busque orar, busque ter uma vida fervorosa de oração, uma vida constante. Coloque isso na sua rotina. Às vezes nós colocamos tantas coisas que não são tão importantes e esquecemos de colocar a oração, algo tão importante. E muitas vezes nós só oramos, só buscamos a Deus quando estamos passando por um momento muito terrível. Ou quando a gente é acometido por uma notícia dessa, de uma doença mortal, ou da morte de um ente querido, ou por um grave problema financeiro, aí a gente se lembra. Mas coloque a oração como parte de prioridades da sua rotina, que ela possa ser a primeira de todas. Uma vida de oração é uma vida de relacionamento. E na oração, através desse relacionamento, nós somos transformados. Deus não muda, mas nós podemos ser mudados através da oração. E eu vejo também, meus irmãos, Deus responde as orações não porque a oração feita por nós é poderosa, mas porque Ele é poderoso. Às vezes também, outro mito que nós temos, né? Vamos orar porque a nossa oração é poderosa, o povo de Deus orando tem poder. Ele pede para que nós oremos em comunidade, oremos em secreto, sim, porém a nossa oração não tem poder, mas sim Ele tem poder.
Deus ele é capaz de responder orações feitas por nós de coisas que muitas vezes para nós é algo impossível de acontecer, mas para Ele não é. Deus ele é poderoso, não a nossa oração, a nossa voz, a nossa vida não tem poder algum. Todo poder é do nosso Deus, aquele que ouve a oração e aquele que responde, realizando aquilo que nós realmente precisamos. Nosso Deus é poderoso, não a oração que a gente faz é poderosa. Nós precisamos orar, porém crendo que nós estamos orando para aquele que pode realizar infinitamente mais na nossa vida e através de nós também, meus irmãos. Eu vejo também que essa oração, Deus responde as orações não pelos méritos ou nossas boas obras, mas pela sinceridade da nossa oração e de um coração quebrantado. Se você olhar para o texto, versículo 5, você vai ver isso. Quando Ezequias recebeu essa notícia, ele virou o rosto, seu rosto para a parede e começou a orar. E nessa oração ele disse, ele começa dizendo que ele era um homem justo. Deus, ouve a minha oração porque eu sou um homem justo, sou um homem temente ao Senhor, sou um homem que pratica boas obras. E o texto no final ele diz, que ele chorou. Ezequias, ao final dessa oração, Ezequias chora. Ezequias quebrando seu coração diante de Deus. E o texto mostra que Deus não levou em conta quem era Ezequias, que era um homem bom. Deus não levou em conta os seus méritos ou suas boas obras. Deus levou em conta, primeiramente, a sua oração sincera, o seu coração quebrantado diante de Deus nesse momento da oração. Deus não nos responde a oração, meus irmãos, porque nós merecemos, ou porque nós temos muitos méritos, ou porque praticamos boas obras. Não é por isso. Deus ele primeiro vai responder as orações daqueles que têm o coração quebrantado, daqueles que estão orando com sinceridade de coração, com interesse de coração. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que por muito falar, expondo nossos problemas, as nossas dificuldades, Deus vai responder a nossa oração. Mas nós vemos aqui que o que Deus viu esse homem orando, e Deus fala aqui no texto, que viu suas lágrimas. Ou seja, muitas vezes a nossa oração não precisa ser através de palavras. A nossa oração tem que ser sim, com o coração sincero, e muitas vezes ela vai acontecer através de lágrimas. Nós vamos falar com Deus através do nosso choro, porque o nosso choro vai realmente mostrar para Deus aquilo que nós estamos ansiando, aquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso coração verdadeiramente. Muitas vezes, meus irmãos, a oração não precisa ser feita através de palavras, mas através de um choro, mas um choro sincero. Deus, ele consegue, através do seu choro, saber tudo aquilo que você precisa. E antes mesmo de você orar, ele já vai estar trabalhando em prol da sua vida. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Nosso Deus que não nos responde a oração pelos nossos méritos ou por quem nós somos, mas sim responde as orações para aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que oram com sinceridade. Ore de forma sincera. Às vezes a gente quer falar bonito, a gente quer usar palavras bonitas para tocar no coração de Deus, ou pensando que vai mudar o coração de Deus. Mas sabe o que a gente precisa? De sinceridade na oração. Ore, nem que for 2 palavras, e chore. Se for preciso, chore. Se isso for o que você estiver sentindo no um momento de tristeza, muitas vezes, como Ezequias, ele recebeu uma notícia de morte. Você vai ser acometido por uma doença e você vai morrer. Olha só, e o que esse homem fez? Ele colocou seus méritos, porém Deus não ouviu nada disso. Deus ouviu o choro, aquilo que as suas lágrimas diziam. E Deus responde à oração de Ezequias. Nós vemos que a oração, através do choro, fala mais do que uma vida de retidão ou de muitas palavras. Não adianta, meus irmãos, não é aquilo que nós vivemos. Nós somos chamados sim a viver uma vida santa, uma vida que busque ser mais parecidos com Jesus. Porém, não é isso. Deus não ouve nossas orações por causa disso, mas sim porque nós estamos com o coração quebrantado. Esteja com o coração quebrantado essa noite, meu irmão. Talvez você esteja passando, assim como Ezequias, por momentos difíceis. Talvez você também precisa de um milagre. Talvez você está com o coração angustiado, entristecido por algo que você ouviu, ou por alguma coisa que tenha acontecido na sua vida, na vida da sua família. Talvez seu problema não seja o problema como de Ezequias, uma doença que levaria à morte, mas talvez você esteja passando por outros problemas de relacionamento dentro do seu lar, talvez problemas financeiros que tenha cometido várias pessoas nessa época. Eu queria que você orasse, mas orasse com o coração sincero para Deus.
Que nessa noite você possa aprender a orar, mas orar com seu coração, a fim de proclamar quem Deus é através da sua vida e de entregar a Ele a verdadeira oração, a oração que vem lá do fundo da sua alma, para que Ele possa te responder, em nome de Jesus. Nós vemos também que Deus responde a oração porque Ele tem um propósito para cada pessoa. Sabe por que Deus respondeu também a oração de Ezequias? Porque ele estava com o coração quebrantado, mas também porque Deus tinha um plano, tinha um propósito ainda para a vida de Ezequias. Ezequias era um rei bom, como eu disse no início, um rei que estava levando o povo a caminhar para perto de Deus. Então Deus tinha um propósito grandioso para a vida desse homem ainda, através da vida dele, através do seu governo para aquele povo. Então Deus responde a sua oração porque tinha um propósito para a vida de Ezequias, e isso acontece conosco. Deus muitas vezes responde às nossas orações, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Deus, Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Talvez são propósitos diferentes um do outro, mas Ele tem algo para fazer ainda na sua vida, e também através de você. Foi o que aconteceu com Ezequias. Olha lá o texto: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Versículo 6 agora: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Deus aqui Ele diz que ia acrescentar 15 anos nos dias de Ezequias, olha só. E também diz que Ele livraria essa cidade, esse povo, das mãos do rei da Síria. Ou seja, através da vida de Ezequias, Deus ainda tinha um propósito para a vida dele, que era de usá-lo para defender esse povo, para continuar levando esse povo para mais perto dele. E se você olhar um pouco mais para frente na história de Ezequias, você vai ver que esses 15 anos que Deus ainda dá para ele de vida, o propósito era para que ele começasse a ensinar e a treinar o seu filho Manassés, que seria o próximo rei. Então tudo aquilo que ele tinha feito, a experiência que ele tinha de governo, ele passaria agora para o seu filho. Então ele usa esse tempo. Então nós vemos que a oração foi respondida, porém com um propósito. Deus queria usar ainda a vida de Ezequias para ajudar a tomar conta desse povo, a defendê-los dos inimigos, mas também para treinar o seu filho, que seria o próximo rei. Deus tem um propósito para cada pessoa, por isso Ele responde às nossas orações. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Você não está aqui na terra à toa, você não está aqui por acaso, o acaso não existe. Tudo tem um propósito de Deus, e para a nossa vida também existe um propósito. Deus, Ele responde às nossas orações, Ele vai fazer milagres na sua vida, porque Ele tem um propósito para fazer em você, para cumprir em você e através de você. Deus quer te abençoar e quer te usar também para abençoar muitas pessoas. Não sei o que você tem passado, não sei como está o seu coração nesses últimos dias, mas tenha certeza de que Deus, Ele é capaz de fazer um milagre acontecer na sua vida. Ele é capaz de te abençoar, e Ele é capaz de usar a sua vida para abençoar muitas pessoas. E que seja assim, meu irmão, que Ele te abençoe, que Ele realize um milagre, ou responda a sua oração, aquilo que você tem feito talvez há muito tempo já, e que Ele também use a sua vida para proclamar o Evangelho, que Ele use a sua vida para abençoar pessoas, que Ele use a sua vida para levar pessoas para mais perto dEle, em nome de Jesus. Deus tem um propósito grandioso para a sua vida. Não desista de caminhar com Ele, porque Ele não desiste de você, e Ele vai te ajudar na caminhada, Ele está presente com você, Ele vai responder a sua oração, e vai cumprir os propósitos dEle na tua vida e através de você também, porque os planos dEle não podem ser frustrados jamais. Nós vemos que Ele realiza, Ele cura esse homem, Ele cura Ezequias, e para isso, Deus, Ele usa coisas dessa terra para realizar seus milagres. Aqui no texto nós vemos algo interessante. Ele falou assim, tomai uma pasta de figos, versículo 7. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Deus precisaria usar alguma coisa? Não. Simplesmente Ele poderia ter falado, Isaías, fala para ele que ele está curado, não precisa fazer nada. Mas Deus usou algo que estava diante deles, uma pasta de figo, colocou sobre a ferida, e a ferida foi curada.
Muitas vezes, meus irmãos, o milagre vai acontecer na nossa vida, assim como aconteceu com Ezequias. Deus vai usar coisas, Deus vai usar medicamentos para curar, para trazer cura ao seu povo. Eu vejo muitas vezes, infelizmente, pessoas falando: eu não tomo vacina porque vacina acaba deixando a gente pior do que a gente estava. Quando eu fico doente eu não tomo remédio, eu só oro. Meu irmão, a primeira coisa que tem que fazer realmente é orar. Se você estiver passando por uma enfermidade ou por algum problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recorrer a Deus, porque Ele é o poderoso, Ele é o único que pode realmente nos ajudar a passar por tudo isso. Porém, nós temos que estar com o coração sensível de que Deus usa pessoas e coisas desse mundo para realizar seu milagre nas nossas vidas. Você vai sim ser curado muitas vezes da sua gripe, sabe por quê? Porque você vai ter que ir lá no posto de saúde, na UPA, e tomar uma injeção, um medicamento. Isso não quer dizer que você tenha pouca fé. É o contrário, na verdade você está dando um passo de fé. Deus, Ele capacita homens nessa terra para serem usados para o seu propósito, como eu acabei de dizer em cima. Todos nós temos um propósito, médicos, enfermeiros, todos eles têm um propósito, que é de curar, de cuidar da nossa saúde física aqui na terra. Deus faz isso através de medicamentos. Então, meu irmão, não pense que tomar um remédio seja algo que te denote ser um homem de pouca fé, ou de nada, ou de uma pessoa que não confia em Deus. Ao contrário, confie que Deus tem levantado pessoas, Deus tem colocado coisas nesse mundo que vão nos ajudar a viver esse milagre concreto na nossa vida. Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai cuidar da sua vida financeira através de dinheiro, através de trabalho. É isso que Deus faz, Ele usa aquilo que nós temos aqui na terra para realizar seus milagres. Assim como Jesus usou o barro para curar o olho, os olhos de um cego. Não precisava disso, mas Ele fez para mostrar que as coisas aqui da terra, Deus pode usar o que Ele quiser para realizar um milagre na nossa vida. E Deus tem feito isso nos nossos dias. Então, se previna, nós estamos num tempo de coronavírus, um tempo perigoso. Infelizmente, tenho ouvido pessoas falando que isso não existe, que esse vírus não existe, que não acontece nada. A gente não precisa temer, não precisa usar máscara, não precisa usar álcool em gel, não precisa ter o distanciamento. Meu irmão, isso é verdadeiro. Eu tenho provas. Essa semana mesmo, um amigo que estudou comigo no seminário, ele relatou, ele está lá devastado porque ele estava no velório, ele e a família, no velório de um amigo, de uma amiga dele, e todos no velório pegaram o coronavírus. Alguém no velório estava com coronavírus, então todos pegaram. E da semana passada para cá, uma tia dele já faleceu. A tia já faleceu por coronavírus. Isso é real. Vamos nos cuidar, meus irmãos. Vamos usar aquilo que Deus tem nos dado aqui na terra para nos proteger. Seja máscara, álcool em gel, seja médicos, enfermeiros, medicamentos. Vamos usar tudo isso, porque Deus usa tudo isso para realizar os milagres dele na nossa vida. Coloque isso como meta na sua vida. Confie em Deus e confie naquilo que Ele tem colocado diante de você. Se cuide. Cuide do seu físico. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. E nós vemos, meus irmãos, que Deus, Ele faz o impossível acontecer através da oração. Olhe para o texto. Deus deu 15 anos a mais para esse homem. Ele curou Ezequias, deu 15 anos a mais. E Deus realiza um milagre, um sinal maravilhoso para que ele pudesse confiar realmente que Deus estava agindo. O texto diz que Isaías perguntou: Ezequias, que milagre, que sinal você quer para você confiar que Deus vai cumprir tudo isso na sua vida? Que o sol avance ou retroceda? E eles tinham uma marca lá, são os degraus de Acaz, né? Como se fosse um relógio que mostrava qual o horário do dia, né? Através da marca, da sombra que aquele degrau mostrava, eles poderiam ter ideia de qual mais ou menos era o horário, se era começo da tarde, se era final da tarde. Através disso eles saberiam. É como se fosse um relógio para eles. E aí Isaías deu a opção: Ezequias, o que você quer? Que Deus avance esse relógio ou que ele retroceda? Aí Ezequias ainda falou: se ele avançar, seria algo muito fácil, porque o sol já está avançando, né? Então não seria talvez um sinal tão bom assim. Eu queria que ele retrocedesse o sol. Ou seja, retroceder o tempo. E Deus fez isso. Foi um sinal de Deus para mostrar que Ele realizaria um milagre na vida de Ezequias. E Deus retrocede o sol, meus irmãos. Olha aqui, algo extraordinário. É como se Deus estivesse fazendo com que aquele dia lá, ele fosse prolongado. Aquele dia talvez não teria 24 horas como nós temos hoje.
Talvez aquele dia foi um dia bem maior, porque Deus retrocedeu o sol. Deus fez o impossível acontecer diante dos olhos de todos aqueles que estavam vendo. Meus irmãos, Deus pode realizar o impossível na sua vida. Não existe algo que seja impossível para Deus. Às vezes, por nós termos um coração limitado, uma mente limitada, nós achamos que o nosso Deus é limitado. Deus, ele é poderoso, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser, meus irmãos. Através da oração, Ezequias viu Deus fazer o impossível acontecer. Creia, meus irmãos, que através da oração, não porque você é poderoso ou a sua oração é poderosa, mas porque nosso Deus é poderoso, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Eu não sei pelo que você tem orado, o que você tem passado, talvez você ache que é algo impossível para Deus realizar. Porém, creia, Deus é o Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, seja qual área for, desde que você tenha esse coração disposto a adorá-lo, você tenha esse coração disposto a orar com sinceridade, quebrantado a Ele. E nós vemos que tudo isso Deus também realiza para que o seu nome seja exaltado através de nossa vida. Deus responde muitas vezes orações para que o seu nome seja exaltado na terra. Nós vemos aqui que ele diz, no versículo 6, defenderei a cidade e por amor de mim. Ou seja, Deus, ele realiza milagres para que o seu nome seja exaltado. Depois de tudo isso que aconteceu na vida de Ezequias, através desse sinal, através da sua cura, não somente o povo de Deus que estava ao redor dele, as pessoas que viviam ao redor dele, viram que Deus é um Deus poderoso, como também as outras nações, as nações inimigas, viram que de fato, aquele povo seguia um Deus que era um Deus poderoso, um Deus que era diferente daqueles deuses criados por mãos humanas que eles seguiam. Era um Deus todo-poderoso que cuidava do seu povo. Deus, ele ouve as nossas orações e ele realiza milagres na nossa vida para que o seu nome seja exaltado. Meus irmãos, para finalizar, eu vejo que todos os milagres de Deus em nossa vida apontam para um milagre maior, que é a nossa salvação. Não existe um milagre maior do que a nossa salvação em Jesus Cristo, meus irmãos. Nós éramos pecadores que estávamos caminhando para a morte eterna. Porém, nosso Deus, rico em misericórdia e amor, mandou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, para nos dar a salvação, meus irmãos. Pela graça de Deus, somos salvos. O maior milagre que o ser humano pode contemplar na sua vida é a salvação em Cristo. Todos os outros milagres vão apontar para isso. Nenhum deles é tão grande como esse milagre. Ezequias teve a cura, recebeu a cura e recebeu 15 anos a mais de vida. Nós, meus irmãos, recebemos a libertação dos nossos pecados e recebemos também a possibilidade de vermos a vida eterna. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, nosso Deus que realiza milagres hoje, que realizou no passado e realizará no futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Confie nele, creia nele e o mais ele fará, em nome de Jesus. Que Deus possa cuidar do seu coração, realizar aquilo que você tem ansiado, aquilo que você tem orado. Ore com o coração sincero, confie que Ele é um Deus poderoso, que realiza milagres ainda hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, agora eu queria ter um tempo de oração. Alguns motivos. Primeiro motivo para a gente orar. Queria que nós orássemos por um milagre de Deus na sua vida. Eu não sei pelo que você tem orado, o que você precisa que aconteça na sua vida, qual milagre você precisa. Eu queria que você orasse por isso. Coloque diante de Deus. Talvez você não tenha nada pessoal, mas talvez você queria colocar algo de alguém da sua família, de algum amigo. Aproveite esse tempo, interceda e coloque diante de Deus aquilo que você precisa entregar a Ele, aquele milagre que você precisa ou que um ente querido precisa. Coloque, vamos orar por isso. Queria também que nós continuássemos orando pelas nossas famílias. Ore também pelas famílias, pela sua família e pelas famílias da nossa igreja. Todas as famílias de todos aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E agradeça a Deus pelo maior milagre que Ele nos deu, que foi a salvação em Cristo. Nós precisamos agradecer mais a Deus por isso. Muitas vezes as nossas orações são recheadas de pedidos e nós não agradecemos. Ou até agradecemos por algumas coisas, porém o principal, que é a nossa salvação, muitas vezes a gente negligencia na oração. Aproveite agora para agradecer a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, nós te louvamos por esse tempo abençoado que o Senhor nos proporcionou, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E assim como nós vimos nela, Pai, o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. O
O Senhor é um Deus que realiza o impossível na nossa vida. O Senhor faz tudo isso, não porque nós merecemos, mas porque muitas vezes nós temos o coração quebrantado, nós oramos com sinceridade, e o Senhor tem um propósito para cada um de nós, é por isso que o Senhor realiza tudo isso, e o Senhor faz isso também para que o seu nome seja exaltado. Então nós confiamos no Senhor, Pai, no teu poder e na tua ação sobre a nossa vida. Eu peço, vá ao encontro, Pai, desses irmãos que estão orando nesse momento, por algum milagre. Talvez o milagre que eles tenham orado é por algo financeiro, talvez seja por um problema de saúde, talvez seja por relacionamentos dentro do seu lar ou com alguma outra pessoa. Talvez o milagre seja pela salvação de algum ente querido. Eu peço que nesse momento o Senhor vá ao encontro e realize, assim como o Senhor fez com Ezequias, assim como o Senhor faz dia após dia, Pai, realize. Ouça essas orações e realize os milagres que eles têm clamado a Ti nesse momento, Pai. Nós te pedimos e cremos no Teu agir poderoso sobre a nossa vida, Pai. Eu também peço pelas nossas famílias, continue nos protegendo como famílias, continue fazendo com que cada família caminhe na Tua direção sempre, Pai. Traga união para os lares, traga amor, Pai, traga a compreensão em cada lar que está ouvindo essa mensagem, Pai. Abençoe cada lar que está representado através de pessoas que estão assistindo esse vídeo. Abençoe, nós entregamos a nossa casa e as nossas vidas diante do Senhor, Pai. E também queremos agradecer nesse momento. Agradecer pelo maior milagre que o Senhor fez por nós, que foi a nossa salvação. Nós bendizemos o Teu nome. Obrigado por Jesus Cristo, Pai. Obrigado pela morte dele naquela cruz. Obrigado porque Ele ressuscitou e nos deu, Pai, como Consolador o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda a enfrentarmos os desafios e as tribulações na nossa vida, Pai. Nós Te louvamos porque em Jesus Cristo nós temos a salvação. Nós podemos nos achegar a Ti e nós podemos viver a vida eterna ao Seu lado, Pai. Nós Te louvamos, bendizemos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que Deus possa abençoar poderosamente seu coração nessa noite. Tenha uma noite abençoada com Jesus e amanhã, uma quinta-feira abençoada, caminhando com Jesus. Deus abençoe você, seu coração e toda a sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço.